Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, A professor. gente está aqui, né, para fazer mais uma parte aqui da nossa aula número 14, tá, do curso de Avaliação Econômica de Projetos, aqui o trabalho de aplicações, né, o EVTE e os próximos passos. Então, a gente já teve nessa aula parte 1, parte 2, parte 3, na verdade essa é a terceira parte, que eu vou estar liberando, que a gente vai estar gravando mais uma apresentação de trabalho, né, de construção aí relacionados aos EVTEs, e depois a gente ainda vai ter, eu acredito que pelo menos mais outra parte, para fecharmos essa aula 14, e então eu gravar uma aula de encerramento no dia 15 e a gente fechar o curso. Aí a gente está aqui fazendo a terceira parte, mais um trabalho que vai ser apresentado agora, e aí a gente fecha o curso na sequência, né, provavelmente amanhã eu gravo a aula de encerramento, e as notas de todos que já apresentaram até aqui já estão lá no sistema, e os trabalhos que forem apresentados hoje, eu vou colocar as notas ainda hoje no final do dia. Certo? Então, só para Certo. confirmar aqui, ó, o quadro do Trello também está atualizado. Eu acabei como é você que vai apresentar agora, Leonardo, eu acabei de colocar aqui, por exemplo, aqui eu tenho todo o seu histórico aqui na disciplina, né? Uhum. E aqui tem o estudo de viabilidade técnica e econômica, que você fez aí no Canva, o link do Canva, e um documento aqui que deve ser no Google Drive, né? Então, Planilhas. pronto, Worksheets. ou planilhas, né? Então, você pode iniciar agora aí a sua apresentação. Pronto, pode começar. Pronto. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Eu vim aqui apresentar o estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto de implantação de bacias ecológicas na região da África subsaariana, ou seja, na região mais pobre da África, né? Meu nome é Leonardo Cruz de Nascimento. Aqui está o conteúdo da nossa apresentação. Eu vou primeiramente falar um pouco sobre a Fundação Bill e Melinda Gates, que é de onde o projeto partiu, né, da Fundação Bill Gates e da Melinda Gates, que é a esposa dele. Depois eu vou falar um pouquinho da bacia sanitária ecológica deles, como é que é o projeto. Depois eu vou falar sobre o impacto no mundo do saneamento básico inadequado. E depois eu vou ficar falando um pouco sobre como foi feita a pesquisa dos dados do projeto e depois o EVTA em si mesmo, do projeto de implantação. Então, primeiramente, como eu comentei, vou falar um pouco sobre a Fundação Bill e Melinda Gates, que nada mais é que uma fundação de filantropo. Então, esse projeto é do Bill Gates, em parceria com a sua esposa e a sua fundação, que é um projeto de filantropismo. Ele se padeceu com a causa de saneamento básico inadequado nas regiões mais pobres do mundo e queria fazer alguma coisa para tentar resolver. Então, ele pensou em alguma coisa que teria tecnologia de esterilização de dejetos humanos, que poderia impedir 500 mil de mortes de criança. Isso começou em um dia, eu já vi a história, ele disse que estavam na casa dele e viu um jornal e tem uma notícia da África subsaariana que milhões de crianças morrem todos os dias por falta de saneamento básico adequado. Uma coisa que no país dele, no nosso país também, é comum, né? Um saneamento básico adequado, que a gente tem um sistema de esgoto, um sistema hidráulico, que consegue trazer água e jogar fora nossos desertos, né? Nossos dejetos, né? E fazer o tratamento ideal. E ele viu que, mesmo depois de tanta evolução da tecnologia, ainda tem inúmeras pessoas que ainda sofrem com isso, com essa causa que, entre aspas, ela é muito básica, né? Que já foi resolvida na maioria dos países. Então, isso começou como uma ideia de filantropismo dele. Ele queria ajudar, não visando lucros, mas sim por ajudar mesmo, sabe? Então temos aqui que cada real investido em saneamento básico rende cerca de R$ 21 ganhos em ganhos econômicos mundiais. Então, ele queria alguma coisa que funcionasse sem sistema de saneamento, alguma coisa no sentido de projeto de implantação de alguma coisa de saneamento básico que funcionasse sem sistema de saneamento, que operasse sem água e que transformasse os dejetos humanos em fertilizantes. Aqui está um vídeo que eu separei, que é o do Big Gates falando um pouquinho sobre. Eu posso passar, professor? Tudo bem? É rapidinho, é 2 minutos. Pode passar e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem estiver assistindo a aula depois. Pronto, Você perfeito. pode colocar Então, também um link para mim no chat pronto. para ficar mais fácil para colocar na aula aqui. Pronto, você está conseguindo ver, certo? Sim, tô.
Tá, a qualidade é um pouco baixa, porque ele é legendado, mas tudo certo. I want to talk to you today about toilets. In rich countries, you just take the toilet for granted. It's magical that there's a sewer system bringing water in, taking away the waste, and it all gets cleaned up in a processing plant. However, for the poorest 2.5 billion in the world, they don't have this. It's unaffordable. We can't build that for everyone in the world. Some of the poorest, their toilet may look like this, a pit latrine. The waste here is not processed. It's still going to get out into the community. They smell terrible. But everybody should have great sanitation. A toilet in their house that is comfortable and doesn't smell awful. Not only is a toilet make your life comfortable, getting rid of that waste is key to human health. It's unprocessed waste that causes most of the diarrheal diseases. It ends up with lots of kids being malnourished. So how do we solve this? Well, some scientists that I work with said that we should challenge the world to come up with a way of taking the waste and processing it locally. We call this the program to reinvent the toilet. Several reinvented toilets are being tested right now in Durban, South Africa. Durban's a good place to run these tests because the city is growing fast and many people there don't have modern sanitation, which means that even if they have access to a toilet, the waste can get into the environment and make people sick. A typical toilet needs water, but many of the new approaches don't require any water at all. Some of them don't need electricity either. Others run on solar power. All of them remove the pathogens from the waste. And most importantly, they don't have to be connected to the city sewer system. I'm optimistic that eventually we'll find approaches that make great sanitation available to everyone. Bom, então é isso. Como eu tinha comentado, ele tem um projeto de implantação de uma bacia sanitária, que nada mais é que um vaso sanitário, que não precisa de um sistema de abastecimento de água, não precisa de esgoto, e ele trabalha automaticamente sem nada, localmente, na região, sem precisar de nada. Então, esse é o projeto. Nas regiões mais pobres da África, né, que não tem acesso. Normalmente, lá nas regiões mais pobres, eles não têm acesso a sistema de abastecimento de água nem de esgoto, então eles colocam os dejetos em rios, por exemplo, então sempre tem um odor característico que fica no meio da cidade. Eles também colocam em pilhas, em fossas, então as pessoas estão a 100% estão em contato com os dejetos e também com as bactérias, né, provenientes dos dejetos e tal. Então, por isso que causa essas milhões de mortes todos os dias, né? Como ele comentou, 2,5 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a saneamento básico. Isso é um problema grave. Então tá aqui, é um pouquinho de uns dados que eu consegui encontrar das causas de um saneamento básico inadequado. Eu vou ler só um pouquinho só. E algumas doenças que causam mortes por ano. Então, por exemplo, a diarreia, ela causa 828 mil mortes por ano. E a porcentagem dela que é atribuída a um saneamento básico inadequado é 60%, ou seja, de 828 mil mortes de diarreia, 60% é de saneamento básico inadequado. Então, isso aqui são várias doenças que eu trouxe aqui que poderiam ser evitadas com saneamento básico adequado, né, nessas regiões. Então, está aqui um protótipo da bacia sanitária ecológica, que foi apresentado numa conferência que aconteceu em Xangai. Aqui é um protótipo só, mas o produto final provavelmente não será esse. É importante frisar também que não está feito ainda, esse projeto ainda não está feito, eles estão pesquisando ainda, eles estão tentando implantar e tal. Então, a reinvenção desse conforto essencial pode salvar 500 milhões de vidas e gerar uma economia de cerca de 235 bilhões de dólares. Isso. Ou seja, de 800 com de pessoas que não possuem saneamento básico adequado, como que é então um bilionário
da Fundo Gasto, Bill e da Melinda Gates, eles destinaram $200 milhões durante 7 anos para financiar as pesquisas sobre saneamento, que é essa pesquisa na bacia sanitária ecológica. E foi apresentado 20 novos projetos de vasos sanitários e processamento de resíduos que eliminam agentes patogênicos prejudiciais e transformam os dejetos corporais em água limpa e fertilizante. Ou seja, esse protótipo aqui, ele consegue fazer a limpeza dos dejetos corporais, transformar a água limpa e também transformar em fertilizante para a terra, né? Ele faz esse processo sem precisar de água e sem precisar de energia. Alguns protótipos eles têm embutido a captação de energia solar, mas nem todos eles têm. Então, eles apresentaram 20 outros projetos, empresas, né? Apresentaram 20 projetos de vasos sanitários que faziam esse mesmo processo. Então, para fazer a pesquisa dos dados do projeto, eu utilizei a ferramenta de inteligência artificial Perplexity, que o professor comentou. Eu usei para pegar os dados de artigos científicos, ou até mesmo procurei outros EVTs do mesmo projeto, mas não encontrei nenhuma informação que seria tão relevante, né? A maioria dos dados eu fui pegando, pesquisando. A maioria deles tem fundamentação real, outros têm aproximação. Eu também formulei meu passo a passo do estudo do meu EVTE com base na agenda do ChatGPT. Ele me proporcionou informações importantes e o passo a passo em si para como eu faço esse EVTE, né? Então tá aqui, vou compartilhar já a nossa planilha do EVTE. Antes disso, eu preciso informar que algumas coisas que a gente precisa tratar são os custos de pesquisa, o custo de implantação, o custo de produção da bacia sanitária e o custo estimado anual com tratamento de pessoas com falta de saneamento básico. Isso aqui é um custo mundial. Quanto é que é estimado que o mundo gasta com o tratamento de pessoas com falta de saneamento básico, e também eu coloquei isso para poder fundamentar mais, né, meu EVTE. E também, aqui também estão em tese lucros, né, que a gente conseguia o capital proveniente da implantação do sistema melhor de saneamento básico, ou seja, depois da implantação da bacia sanitária ecológica, e também o capital proveniente da geração de empregos, ou seja, se menos pessoas morrem por causa de doenças que poderiam ser curadas pela bacia sanitária ecológica, ou seja, a gente teria mais empregos, né? E gerando mais empregos na região da África subsaariana. Então, é importante frisar, antes da gente ir para a planilha, que como isso é um trabalho filantrópico, como eu comentei, ela não visa lucros, né? Ela procura o desenvolvimento humano. Ela sempre vai tentar procurar resolver esses problemas de falta de saneamento básico. Ela não visa lucros. Então, a maioria dos meus dados, quando vocês for verem, eles vão estar negativos, ou seja, só prejudicial, né? Não tem muito lucro, é só mais, como eu poderia dizer, o fluxo de caixa dele vai ser bem baixo, né? Vai ser negativo. Então, vou lá compartilhar a tela com vocês da minha planilha. Então tá, vou apresentar um pouquinho dela. Aqui são os dados gerais. Então a duração do meu EVTE vai ser de 50 anos. Eu tentei abranger mais anos do que o comum, porque seria mais ou menos depois da implantação, que a gente poderia ter um certo tipo de lucro, entre aspas, com essa implantação, né? Então, temos aqui a quantidade de pessoas no mundo sem saneamento básico, como comentei, 2,5 bilhões, e a população anual beneficiada, que nem eu coloquei lá na apresentação, seria de 50 milhões de pessoas por ano. Então, considerando que uma casa na região da África subsaariana comportaria 5 pessoas em média por casa, então nós teríamos uma quantidade de casas para fazer os cálculos do nosso EVTE, seria de 10 milhões de casas por ano. Então está aqui um pouquinho dos dados que encontrei de pesquisa. Eu tinha comentado na apresentação que foi uma pesquisa de 7 anos até a implantação dele. Ainda está sendo efetuada essa pesquisa. Eu abrangi mais, eu coloquei durante 30 anos essas pesquisas, porque eu acredito que não vai parar, né? Mesmo depois da implantação. Então, a pesquisa geral de projeto e tal foi de 200 milhões, também 100 mil para a Caltech, que é uma empresa, outros 60 mil para a Universidade de Britânica e também 40 mil para a Universidade de Toronto. Esses aqui são os dados que eu vou considerar no meu estudo, né?
Então, eu comecei em 2012, que foi realmente quando começou as pesquisas do projeto e foi dando o início do implantação, né, da bacia sanitária. Então, 2012 foi o início. Eu dividi esses custos aqui de pesquisa em 30 anos, então todo ano vai ter um custo geral de pesquisa. E também, aqui foi quando começou-se a fazer o projeto, então o custo de produção da bacia, de uma única bacia, ou seja, um único vaso sanitário, é de $50.000. Então isso é inviável, totalmente inviável de implantação numa região pobre, né? Uma região de que as pessoas não têm acesso ao saneamento básico. É inviável. Então eu coloquei isso aqui, aqui está o dado dela, que a falta de saneamento básico adequado, estima-se que o mundo perde 223 bilhões todos os anos. Então, a gente vai ter aqui uma visão de uma empresa que está tentando fazer isso e também uma visão do mundo, enquanto o mundo perde por falta de saneamento básico, né? Eu tentei colocar esses dados para tentar trazer uma visão mais realística para vocês. Então, está aqui por ano, nós gastamos 223 bilhões de dólares. Aqui está o custo de pesquisa, aqui está o custo de produção da bacia. Então, com o passar dos anos, eles foram pesquisando, e o projeto de implantação que eu pesquisei, que o Bill Gates informou, seria aproximadamente em 2030. E ele prevê que em 2030 ele consegue fazer o custo de produção da bacia a $500. Com o passar dos anos, vocês conseguem ver que ele foi diminuindo. Então, em 2018, que foi quando foi feita a conferência, o custo de produção da bacia chegou a $2.500. Abaixou, mas não tanto, né? Não o suficiente. E ele vê que em 2030, que é o ano de implantação mesmo do projeto, reduziria esse custo para $500 por ano. Então está aqui o custo de implantação, que nada mais é o custo de produção da bacia multiplicado pela quantidade de casas, né? Então, se cada casa comporta 5 pessoas, eu poderia colocar uma bacia dessa para comportar essas 5 pessoas e teria esse custo de implantação anual. Aqui também tem um dado importante que eu consegui encontrar, que é fazendo uma melhora de serviço de saneamento básico nas cidades, teria um investimento de longo prazo que poderia chegar a de 37 a 86 bilhões por ano. Então, eu tentei trazer um pouco dessas informações também, para mostrar um pouco também do fluxo de caixa, né? Porque se eu não trouxesse essas informações, seria só saída, não seria nenhuma entrada. Então, por ano, o mundo ganharia 37 a 86 bilhões de capital proveniente da implantação de sistema melhor de saneamento básico, né? E também, aqui é o capital que eu estimei, proveniente da geração de empregos anual. Esse capital vai crescendo ao longo dos anos. E está aqui meu fluxo de caixa. Vocês podem ver que ao longo dos primeiros anos, como eu falei, né? É só prejuízo, não tem nada de economia aqui. E depois, quando ocorreu realmente a implantação em 2030, foi sim que começou a ter uma diferença no meu fluxo de caixa. A gente consegue ver aqui que teve 40 bilhões do capital proveniente do sistema melhor de saneamento básico e também a geração de empregos, né? Então, com o passar dos anos, como eu comentei, foi mantendo-se esse constante e foi passando-se os anos. Eu também coloquei estimando-se qual vai ser esse capital. Eu coloquei a cada ano seria 2 bilhões de capital proveniente de um sistema melhor de saneamento básico. Eu coloquei também a cada ano aumentar esse valor do ano passado em 20%. Estimativa, né? Então tá aqui um pouco do como é que foi ocorrendo. Como eu comentei, seria uma pesquisa de 30 anos, então em 2041 essa pesquisa iria acabar, e com o passar dos anos eu coloquei também uma perca de 10%. Então, no final do IVTE, em 2061, seria uma pesquisa de $811, que é uma estimativa, né? E meu custo de produção da bacia também ela diminuiria, eu também coloquei 10%, até que em 2061, que é quando seria o fim do meu projeto, do meu IVTE, meu estudo, seria de aproximadamente $60. É um preço muito bom, na verdade, né? E também o custo estimado anual com tratamento diminuiria, né, com o passar dos anos. Então, eu coloquei que a cada ano que passa, ele diminuiria 5%. Até que em 2061, uma estimativa seria de $43 bilhões, em comparação com 2012, que era 223, né? Então um bom aumento.
Está aqui também o custo de implantação, como foi reduzido o custo de produção da bacia, também foi reduzido o custo de implantação. E também o capital proveniente do sistema melhor de abastecimento também foi aumentando com o passar dos anos, né? Como eu comentei. E é isso. E está aqui o fluxo de caixa. Ao longo dos primeiros anos foi só saída, saída, saída. E em 2049 foi quando começou a ter um benefício, 2050, perdão. Quando começou a ter realmente um fluxo de caixa positivo, né? Que não tivesse só saída, mas também tivesse entrada. E também, aqui eu fiz um pouco dos cálculos de características do EVTE, né? Que eu coloquei a taxa interna de retorno. Como eu comentei, teve saída, então é comum aparecer negativa. Também tive meu VPL, meu valor presente líquido. Para calcular o VPL, eu tive que colocar uma taxa de desconto de 100%, porque não teria como realmente eu estimar, né? E quanto seria essa taxa de desconto. E aqui foi o custo inicial que eu calculei do meu projeto. E está aqui um gráfico do fluxo de caixa do projeto de 50 anos desse EVTE. Os primeiros anos, como eu comentei, foi só saídas, e com o passar dos anos, depois da implantação em 2030, ele foi reduzindo, né? Até 2061, que foi quando parou minha pesquisa do EVTE. Então, basicamente é isso. Vou voltar aqui para a minha apresentação para finalizar. Aqui os dados que eu comentei, do meu gráfico, e também dos valores que eu consegui calcular do meu EVTE. Então, como eu comentei com vocês, é majoritariamente um projeto de filantropismo, então não teria como eu estimar valores de benefício, né, somente saídas, e também eu tive que abranger um pouco dos gastos mundiais com o saneamento básico, né, que isso seria em tese para tentar minimizar os danos que a falta de saneamento básico traria para o mundo em si mesmo, e das regiões mais pobres do mundo. Então é isso, professor. Essa foi a minha apresentação. Ok, vamos lá, deixa eu colocar aqui os meus comentários. Você fez alguma análise de risco, esse tipo de coisa do projeto? Não consegui fazer porque realmente não tive dados, sabe? Uhum. Porque como é um projeto de filantropismo, eu vi que ele, independente do risco, ele iria fazer. Tá, mas vamos lá, deixa eu esclarecer assim, alguns pontos aqui. Certo. Não é porque o projeto é um projeto de filantropia que ele pode, tipo, se dar ao luxo de não pensar na receita. Sim. Tá? Uhum. Então, tem uma pequena incompatibilidade aí no seu projeto, que é o seguinte: você está usando uma informação, muitas informações que são, tipo, intangíveis, para uma análise de viabilidade técnica e econômica, que é uma coisa que a gente está procurando fazer para tomada de decisão. Sim. Certo? Uhum. Então, você está usando no seu fluxo de caixa uma informação que é muito genérica e abstrata demais, que é, em tese, o que está retornando para o mundo valores assim muito altos, né? Sim. Uhum. Com base em alguma conta que foi feita por alguém, né? E, na prática, existem coisas bastante concretas no projeto, por exemplo, que envolve engenharia, inclusive, que é o detalhamento da caixa do vaso sanitário. Sim. Certo? Então, ali tem uma série de equipamentos ali. Tipo, o que é que daqueles equipamentos torna o projeto mais caro? Certo? Sim. Uhum. Então, naquele fluxo de caixa que você montou, você colocou ali majoritariamente, você escolheu 4 itens de despesa, que na verdade 3 itens de despesa é um mesmo item, que é custo com pesquisa e desenvolvimento, que são 3 universidades, basicamente, que tem ali. Uhum. E um item que é para uma empresa. A empresa que eu esteja imaginando que é quem vai produzir o vaso sanitário, né? Isso. Então, você colocou 4 itens só, então isso, para mim, fica muito genérico. O projeto é extremamente relevante, mas assim, a sua conta e o seu resultado no final, ele fica com alguma inconsistência, né? Porque podia ter sido tipo detalhado muito mais a questão do vaso sanitário como um equipamento de engenharia, inclusive. Sim.
Aham. para você fazer uma composição de preços, de custos daquele vaso. Tipo assim, o que é que leva esse vaso a custar $50 mil, certo? Para Certo. você, de repente, para você pensar num processo de otimização, que eu tenho quase certeza que isso é estudado numa dessas universidades aí. Enfim, eu não fiz a pesquisa, né? Eu acho Aham. que você teve uma ideia muito interessante em relação isso é o que se chama de tecnologia social, e que Sim. eu não comentei isso, mas eu falo um pouco na minha aula de empreendedorismo, em relação ao empreendedorismo social, tá? Que eu acho que faltou um pouquinho, né, da sua parte de estudar um pouquinho mais isso, porque você partiu de uma premissa que é assim: se é um projeto de filantropia, eu não consigo ter receita. Isso é um Sim. paradigma. Isso é um paradigma. Porque, por exemplo, Certo. eu não acredito, pelo que conheço, por exemplo, da história do Bill Gates, de uma fundação como a dele, que ele não esteja pensando o tempo todo em viabilizar economicamente a própria fundação, que não seja somente com o dinheiro dele, Entendi. com a grana dele. Então, deve haver, é uma pesquisa que pode ser feita aí depois, deve Certo. haver um modelo de negócio, devem haver modelos de negócios para projetos sociais. Eu, na verdade, estudei um pouquinho isso, usando como... O que foi que lhe motivou a fazer esse trabalho? Isso é uma pergunta que eu fiz para quase todo mundo. O que foi que lhe motivou a fazer esse trabalho? Eu descobri um tempo atrás sobre isso, sobre esse projeto de implantação do Bill Gates mesmo. E me interessei. E como é uma área que eu gosto muito, de saneamento básico, de hidráulica, eu gosto muito dessa área, então eu me interessei. Uhum. Antes mesmo do senhor apresentar o trabalho, de dizer que a gente faria um EVTR, eu já sabia um pouco do projeto de implantação dele. Tem até um documentário que eu já assisti de como foi feito, como ele pensou, como é que foi feito o começo desse projeto dele de implantação das bacias sanitárias. Então, foi daí que eu comecei a ter a ideia e pensei em fazer, né? Ó, vamos lá. Em 2000, eu falo isso na minha palestra do TED, inclusive a palestra do TED foi inspirada nesse livro. Um negócio social. Certo. Eu estudei um pouco disso em 2011, 2012, tá? Então, esse cara aqui, tá? O Muhammad Yunus, ele foi uma das primeiras pessoas do mundo a pensar em negócios sociais, ou seja, ele até chama de tipo um novo tipo de capitalismo que serve à humanidade, enfim. Uhum. E aí nesse livro, veja que esse livro é um livro de 2016, tá? Na verdade, porque aqui já é uma outra edição, tá? A primeira edição dele é outra. Tem a tradução, inclusive, em português, né, desse livro. Então, Uhum. ele traz vários casos de negócios sociais, como foi que ele criou essa ideia, né? E eu vou fazer uma procura aqui rápida no Perplexity O senhor mesmo. pode compartilhar a tela? Não está Eita, compartilhando não agora. eu achei que estava compartilhado. Vai estar compartilhado na gravação. Tá certo. Desculpa, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vou parar. Compartilhar agora. Tela cheia. Aqui vai compartilhar. Pronto, esse aqui é o livro, tá? Uhum. E aqui eu estou no Perplexo para procurar o seguinte. Assim, inspirado no que você falou, né? Eu vou perguntar assim, em português mesmo. Existe algum artigo científico que aborde modelos de negócios sociais utilizados pelas, vou colocar assim, maiores ONGs do mundo? Fiz uma pergunta meio indireta, porque eu estudo essa parte de modelo de negócio, eu vejo no curso de empreendedorismo, né? Uhum. Então, existem alguns negócios sociais, assim, ó. Então, ele tá trazendo aqui, ó, modelo de negócio social com impacto social, modelo de negócio de impacto social. Olha, aqui tem uma revista, por exemplo. Então, aqui, ó, modelo de negócio com impacto social. Resumo, abstrato, introdução.
Legal. referencia os negócios na base da pirâmide, que tem um livro do Prahalá, que deve ter esse primeiro que está citado aqui, que é uma outra referência, o Prahalá, nessa questão do negócio social. Negócios inclusivos, característica de negócio com impacto social, modelo de negócio. Então, modelo de negócio com impacto social, modelo de negócio Canvas tem sido usado. Então, seguramente aqui, isso é uma linha de pesquisa para quem trabalha principalmente na parte de economia e empreendedorismo social, de trabalhar a viabilização econômica de negócios sociais. Tá? Então, aqui, empreendedorismo, eu não vou... Sim, existem vários artigos e tal. É um exemplo de modelo de negócio com impacto social proposto por Yunus, que é o autor do livro, que foi explorado em um estudo publicado por aí, tem outro artigo aqui. Sim. Enfim, ele oferece simultaneamente... eu não vou ler aqui tudo isso, né, mas eu vou colocar o seguinte. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Todos os projetos da Fundação Bill e Melinda. Vou fazer uma pergunta mais direta. Existe algum projeto na Fundação Bill e Melinda Gates que trabalham em algum projeto que utiliza que gera, vou perguntar direto, que gera receita como um negócio social para reinvestimento, ou todo o aporte de recursos vem do próprio Bill Gates. Esqueci da interrogação aqui, mas ele vai entender aqui. Olha, achou aqui agricultura, desenvolvimento social, saúde, combate a doenças. Vou colocar saneamento básico. Ele entendeu, assim, provavelmente a fundação trabalha muito nessa área. Eu vou colocar as 3 áreas aqui. Certo. Os tópicos são 3 só. Então, projeto social, saúde, enfim. Vamos ver a resposta. A Fundação Bill e Melinda Gates, embora seja uma organização sem fins lucrativos, tem investido em projetos que têm potencial para gerar receita e impacto social, como eu tinha falado, né? O Bill Gates ele é um cara que pensa o tempo todo em geração de receita e tudo mais, alinhando com o conceito de um negócio social. É isso que eu quis mostrar para você. Entendi. Um exemplo notável é o investimento da Fundação em tecnologia de saneamento. A Fundação investiu $200 milhões durante 7 anos para financiar pesquisa sobre saneamento, resultando em vários projetos, resultando em projetos de vasos sanitários e processamento de resíduos que eliminam agentes patogênicos prejudiciais e transformam dejetos corporais em água limpa e fertilizantes. Bill Gates afirmou que o valor desses produtos excede o custo operacional, que é de alguma forma o que você falou, né? Sugerindo que esse projeto tem potencial para... Veja só, que esse potencial tem potencial para gerar receita. Veja, que elimina... Bill Gates afirmou, o que acontece? Transformam os dejetos corporais em água limpa e fertilizantes. Isso foi uma das coisas que me veio à cabeça quando você colocou logo no início da apresentação que estava sendo transformado em fertilizante. Ou seja, esse fertilizante ele pode ser vendido. A própria água pode ser vendida. Ou seja, o projeto, especificamente, se eu fosse fazer um trabalho de estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto, existe uma condição posta de você trabalhar em cima de uma planilha onde você detalhasse os equipamentos, onde você detalhasse uma fonte de receita que fosse mais direta, como é o caso da água limpa e dos fertilizantes, para você montar, e aí você fazer estimativa de custo, fazer uma série de coisas, análise de risco, inclusive. Entendi. Inclusive, tipo assim,
como eu falei nas apresentações que a gente teve ontem e antes de ontem, né? A gente tem lá o método de Monte Carlo, que foi o que eu falei. Sim. Que a gente usa, tipo, pega as 3 variáveis, vamos supor, pegar o vaso de $50 mil. O vaso de $50 mil, ele tem, vamos lá, 3 componentes, que é o que encarece ele. Então, pega aqueles 3 componentes, qual é a curva que se estima de custo em 20 anos, em 40 anos, 50 anos daquele componente? Tá? Então, a partir desses dados dos componentes, se entraria numa análise econômica para ter uma probabilidade de qual VPL, um VPL maior, um VPL menor. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, produto excédrico sugerindo que os projetos têm potencial também para gerar receita. Além disso, a Fundação também investe em desenvolvimento agrícola, com foco em apoiar agricultores no governo da África subsaariana e no sul da Ásia, que buscam transformação agrícola sustentável e inclusiva. A Fundação investe em setor público, privado, enfim, embora não seja explicitamente mencionado que esses investimentos geram receita, eles são projetados para ajudar os pequenos agricultores a operar suas fazendas com negócios sustentáveis, o que implica na geração de receita. No entanto, é importante notar que a principal fonte de financiamento ainda vem de doações, principalmente de Bill e Melinda Gates. A fundação também recebe doação de outros doadores e trabalha com parcerias com empresas e empreendedores e outras organizações para criar incentivos que aproveitem o poder da iniciativa privada para criar mudanças para aqueles que mais precisam. Embora a fundação invista em projetos que têm potencial para gerar receita. Esses são apenas uma parte das atividades e não a principal fonte de financiamento. Eu vou pegar aqui, aí tem mais perguntas aqui, né? Não vou entrar nessas perguntas, mas aqui, ó, o vaso sanitário, né? Aí tá aqui, eu não conhecia, né? Conheci com o seu trabalho aí. O vaso sanitário que Bill Gates quer economizar 880 bilhões de reais. Então, aí tá aqui a foto, a informação que se passou, né? Ó, então, seguramente, os frascos, enfim, tá aqui, pelo que eu tô vendo aqui, tá muito, a matéria tanto genérica, né? Oportunidade de ouro. Enfim, eu não vou fazer a leitura disso agora, mas é uma informação que já veio aqui do Perplexity. Aí eu vou ver aqui se vai mandar para a mesma matéria. Eu acho que vai. É a matéria do meu país. Mandou para a mesma matéria. Então ele deve falar aqui em alguma coisa ligada a fertilizante. Mas aí você poderia ter feito uma estimativa no custo do fertilizante, de quanto de fertilizante poderia ser gerado. Então teria um estudo, evidentemente que não daria para fazer tudo. Nem a ideia é essa, né? A ideia é passar, que vocês peguem a noção geral, né, de avaliação econômica de projeto, de saber da importância de calcular um VPL, um TIR, payback, mas tem espaço em todos os trabalhos que foram apresentados para muito mais evolução, entendeu? Sim, todo mundo foi até um determinado ponto e parou naquele ponto, né? Por exemplo, acho que só teve um trabalho até agora que usou até o método de Monte Carlo, entendeu? Aplicando, num caso bem simples, inclusive de empreendimento imobiliário, né? E aí cada um, a depender do tipo de trabalho que foi fazer, acabou se deparando com algumas barreiras e foi fazendo interpretações ali e, enfim, cada um fez o que conseguiu fazer de fato, né, no processo. Mas é isso. Então eu coloquei aqui algumas questões, né, que eu achei assim mais críticas, né, um pouquinho no teu trabalho, para que você possa pensar, né, de repente, também, eu dei a chance a todo mundo que passou, tenho falado sempre isso, tipo assim, a gente conclui aqui a B2, certo? Certo. Eu vou pegar aqui esse material, vou fazer uma avaliação e vou colocar a nota no sistema. Aí, a nota que eu vou colocar lá, em tese, vocês podem melhorar porque tem a reavaliação, certo? Essa reavaliação, no caso específico, pode ser uma prova ou pode ser uma evolução no trabalho, certo? Qual é o prazo para essa evolução no trabalho? Até o dia 20, que é o período. Aí, como eu tenho aqui, é por isso que é bom ter as coisas todas organizadas aqui no Trello, né? Então, o que acontece? Ó? Cadê aqui a EP? Ó, tem aqui, se eu pegar aqui, a gente está aqui no dia 22 de setembro, não... Ó, a gente está aqui em 17, né? 17 de outubro. Então, 17 de outubro, ainda tem aqui, eu vou copiar esse card, porque tá rolando aqui
aulas ainda, curso ainda, e aqui eu vou gravar amanhã a aula de encerramento do curso. Então, aqui vai iniciar o período para reavaliação. Então, de 19, que é quinta-feira, né? Aliás, eu tenho até, deixa eu ver aqui, eu tenho até o dia 17, se não me engano, meu prazo é o dia 17, para digitação das notas AB2. Estou achando estranho aqui, porque eu marquei esse dia 17, e não está aqui o prazo para digitação. E está dizendo que a reavaliação é dia 19, eu acho que é isso mesmo, é dia 17 que encerra, a pessoa dá as notas, e a partir do dia 19 abre o período para reavaliação, e aí até o dia 20, 19 e 20. Então, até o dia 20, todo mundo que fez trabalhos aqui, e tipo, não tirou a nota máxima, vamos dizer assim, tem condição de melhorar o trabalho e me entregar o que conseguiu melhorar até lá. Tá valendo para você também. Tá? Eu dei algumas dicas aqui na aula, né? E aí tem fim do período para reavaliação, dia 21, né? Ou seja, até o dia 21 eu vou aceitar os trabalhos evoluídos, tá? E aí eu começo aqui, aí tem a parte pro final, enfim. Mas essa é a ideia aqui. Entendeu, Leonardo? Beleza, professor. Então é isso. Muito obrigado aí. Parabéns pelo trabalho, sim, mas eu precisava realmente colocar esses pontos, porque são importantes, né? Sim, concordo. Para um engenheiro aí. Beleza? Beleza. Tudo então, certo. Valeu. Aí, quando eu fizer, eu marco o senhor? Quando você fizer, aí você tem que mandar mensagem para mim, né? Pode mandar no grupo do Telegram ou no privado para mim. Mas você não vai precisar, veja, você não vai precisar apresentar de novo. Tá? Tudo certo. Você vai dizer assim, olha, fiz uma atualização na planilha, manda o link da planilha, fiz uma atualização na apresentação, tá? Uma outra coisa que, tipo assim, não tem do teu trabalho, que eu também senti falta em relação a alguns outros, é o quê? Uma documentação, um texto escrito. Certo. Um texto escrito. Teve pessoas que fizeram boa parte das coisas no próprio ChatGPT, mas criaram um documento estruturado, tipo um artigo, trouxeram as informações todas do ChatGPT e colocaram como referência lá o próprio link para o ChatGPT. Então, você, na sua busca, você usou informações do Perplexity, você usou algumas bases para chegar no resultado que você chegou. Essas bases precisam aparecer para mim em algum documento quais são as referências de trabalho que você usou. Tá certo. Então, tem que ter também essa parte de referência, porque muito provavelmente esses trabalhos que vocês fizeram, eu uso esses trabalhos no próximo semestre, às vezes até para alguém continuar, para alguém evoluir os trabalhos que vocês fizeram até aqui. Enfim, tem uma série de usos que eu posso fazer, e é por isso que eu exijo, assim, no finalzinho do processo, uma entrega com esse formato. Tá certo? Certo. Então é isso. Valeu. Tem alguma dúvida? Eu que agradeço, professor. Então, não, vou mandar o link agora do YouTube, que esqueci de mandar. Beleza. Valeu. Obrigado, Leonardo. Tchau. Eu que agradeço, professor. Tchau, tchau. Bom dia.